Então, boa tarde a todos. Desejamos a todos um bom domingo e sejam muito bem-vindos até à nossa casa, ainda que à distância. Que Jesus nos abençoe a todos e nos acompanhe nestas horas. Nós vamos então dar início à nossa palestra da tarde, começando com a prece. E vamos então serenar o coração, visualizar a imagem do nosso Mestre e Senhor Jesus, médico das nossas almas. Ele é pastor dos nossos corações e ampara-nos em todas as horas das nossas vidas. E a Ele, nesta hora, nos dirigimos para agradecer, antes de mais, todas as bênçãos que derrama sobre todos nós, todo o amparo que nos oferece nas horas difíceis, toda a luz, todo o entendimento e esclarecimento das verdades do nosso Pai Celeste. Agradecemos-vos, Mestre, e vos rogamos que nos ampareis a todos nós nos dois planos da vida e que estendeis, Senhor, estas bênçãos a todo o planeta, que elas possam amparar cada coração e ajudai-nos a continuar convosco e abençoai-nos hoje e sempre, e que assim seja. E vamos então dar início à nossa palestra, à nossa conversa, que hoje se chama Criar a Vida. Porque todos nós que aqui nos encontramos no planeta, nós estamos continuamente a criar a nossa vida. Os nossos benfeitores espirituais, eles dizem-nos que nós respiramos num oceano de ondas mentais, criadas por todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E todos nós, com as nossas produções mentais criadas, nós vamos sintonizar-nos com toda a onda mental que é igual à nossa. Ou seja, o nosso pensamento está inserido num sistema maior de trocas, onde todos nós nos integramos. Esta informação foi deixada por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E foi ela que deu início à reflexão que nós trazemos hoje, nesta tarde. Nós vamos refletir, nós vamos tentar abordar esta ideia da repercussão do ato criador de pensar e de como é que esse ato criador de pensar e essa interdependência entre todos nós, porque nos encontramos nesse oceano de pensamentos, se repercute nas nossas vidas. É pelo pensamento que nós damos e é pelo pensamento que nós recebemos e então vamos criar a vida. E como não podia deixar de ser, nós vamos exatamente começar pela definição que os benfeitores nos trazem no livro Evolução em Dois Mundos, acerca do que é o pensamento. Nós sabemos que ele é muito importante nas nossas vidas, mas o que é? E o pensamento, diz-nos então André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, é fluido vivo e multiforme. Tem múltiplas formas, estuante
e inestancável. Nós não conseguimos deixar de pensar. A nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por um subproduto do fluido cósmico absorvido pela mente humana. Então há uma matéria invisível que nós não conhecemos, que o codificador designou de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal transmite o pensamento de Deus a cada mente humana. Nós vamos absorver uma pequenina parte desse fluido cósmico e André Luiz designa essa pequenina parte subproduto do fluido cósmico. Então, o pensamento é um fluido vivo, recapitulando, ganha múltiplas formas, é multiforme, e é por isso que nós falamos de formas de pensamento, e é agitado e impossível de parar. Ninguém pode dizer que deixa de pensar, porque o pensamento, como nos diz André Luiz, é algo inestancável. Ele vai continuar a falar-nos sobre o pensamento e de como ele afeta as nossas criações no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, no capítulo 4, que é acerca da matéria mental, ele vai nos dizer que é como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, ou seja, todas as criações físicas ou todas as criações não físicas. E nós vamos encontrar o pensamento por agente essencial. Entretanto, continua, ele ainda é matéria, a matéria mental. Então não estamos fora de algo que nós não conseguimos ainda medir, pesar, mas que de facto ainda é matéria. O nosso pensamento é de facto algo que um dia nós vamos entender como matéria e que André Luiz nos fala que é matéria mental. A matéria mental, continua, é o instrumento subtil da vontade. É então com esta matéria, com o pensamento, que ele vai ser então instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, porque ele atua em todos nós, atua no nosso corpo físico, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações. Nada disto é abstrato. Tudo isto tem repercussões reais na nossa vida, por representarem turbilhões de força. Força esta em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva. Ou seja, se eu estiver triste, eu vou criar e vou atrair os tristes. Se eu estiver feliz, se eu estiver contente, eu vou atrair aqueles que estão na mesma sintonia que eu. E daí a importância de aumentarmos a nossa esperança, de termos mais fé, de nos alegrarmos, de compreendermos que a dificuldade também é uma oportunidade, ainda que seja difícil muitas vezes atravessar todas essas lições. Porque, como ele nos diz, esta mentação indutiva faz-nos atrair para si mesma, neste caso para a alma, os agentes imponderáveis por enquanto na Terra, portanto não são mensuráveis, não são visíveis, mas são agentes de luz ou de sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. E, portanto, só pelo ato de pensar, nós atraímos, criamos e atraímos.
E de novo, em Evolução em Dois Mundos, ele continua-nos, André Luiz, a falar do pensamento. E aqui fala-nos da partícula de pensamento. Ele diz-nos que a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, apesar do pensamento ser poderoso, é passiva, ou seja, é neutra. É neutra perante o sentimento. E o que faz o sentimento a essa partícula que é neutra? Dá-lhe forma e natureza para o bem ou para o mal. Ou seja, o sentimento, o que vamos sentir, o estar alegre, estar triste, confiante, esperançoso, não é? Vai dar cor, vai dar textura, vai dar uma densidade própria aos pensamentos. Porque os pensamentos, como já vimos, são formas de pensamento, eles vão ter cor, vão ter densidade e vão ter cheiro, que nós não somos capazes de sentir, mas que outros, noutros planos e mais evoluídos, e claro, desencarnados, conseguem entender que os pensamentos têm cor, densidade e têm cheiro. Também há aqueles aqui na Terra que conseguem ver alguns dos pensamentos que nós encarnados emitimos. Ora bem, então, o que nós fazemos com o pensamento e o que nós fazemos com o sentimento? Vem-nos dizer ainda Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que o nosso desejo é a alavanca de nosso sentimento. Então quer dizer que nós podemos controlar de algum modo aquilo que sentimos. Sim, podemos, de algum modo. Às vezes melhor, outras vezes pior, mas podemos. Como? Através daquilo que desejamos, porque o desejo é a alavanca do nosso sentimento. E que faz ele? Gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Então a nossa vida, para o melhor, criando o melhor ou criando o pior, ela vai ser configurada pelos nossos desejos, por tudo aquilo que desejamos diariamente, mesmo que seja de forma inconsciente. Porquê? Porque quando desejamos, nós começamos um caminho para obter aquilo que procuramos. E por isso Jesus nos disse, para nós desejarmos bem, vigiai. E como não somos capazes muitas vezes sozinhos, ele concluiu dizendo-nos, orai. Então os nossos desejos são a alavanca do nosso sentimento. E nós fomos até este artigo sobre a psicosfera, porque nós criamos à nossa volta com os nossos pensamentos, nós criamos uma psicosfera própria, temos uma aura e essa aura que é o nosso cartão de visita, ela tem marcada tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos. Então começa por nos dizer que quando toda uma população vê uma notícia pela televisão ou lê a mesma notícia nos jornais, estas pessoas estão criando representações mentais com referência a estas notícias, reconstruindo e revivendo os cenários e as personagens envolvidas ou citadas nos noticiários. Esta é uma das razões pelas quais nós devemos ter cuidado com aquilo que vemos, com os filmes que vemos, com tudo aquilo que lemos, escolher também leituras que nos ajudem, em particular nos momentos mais difíceis, que nos ajudem a levantar o ânimo, a ligarmos-nos às esferas mais elevadas.
E continua dizendo: é como se o mesmo acontecimento se reproduzisse em cada mente que se liga ao episódio noticiado. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a repercutir de uma forma muito mais intensa e numerosa aquela ideia no mundo em que vivemos. E, de facto, a maioria dos seres humanos tem grandes dificuldades em direcionar e em manter os seus pensamentos em assuntos elevados. E daí a necessidade, voltamos a repetir, de termos cuidado com o que vemos e com o que lemos. Ora, com a psicosfera da Terra, com tudo o que nós vemos e lemos, o que é que nós temos então aqui? Nós criamos e ajudamos a criar, somos co-criadores. Felizmente, graças a Deus, não somos criadores, as nossas criações não são eternas, mas nós criamos. Através das formas de pensamento, nós criamos o bem, a luz, ou criamos a sombra. E quando nós criamos a sombra, nós não estamos a higienizar o planeta e nós não estamos a mantê-lo de uma forma limpa, não é? Podemos dizer que estamos a contribuir de alguma maneira, e estamos, para a poluição psíquica do planeta. Porque a psicosfera da Terra fica muito carregada, fica muito pesada, e depois os nossos irmãos superiores a nós, trabalhadores da seara de Cristo, terão que vir em nosso favor. Ora bem, diz-nos então Emmanuel, no livro Roteiro, o que é que nós fazemos à psicosfera da Terra, à nossa moradia, à nossa Terra. Ele começa por nos dizer que a moradia dos homens, portanto a Terra, ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, de brutalidade, de angústia, de incompreensão, de rudeza, de preguiça, de má vontade, de egoísmo, de injustiça e crueldade, de separação e de discórdia, de indiferença e de ódio, de sombra e de miséria. Com todos estes pensamentos que são gerados a partir dos nossos sentimentos, nós estamos então a colocar o planeta numa atmosfera espiritual de grande dificuldade. E se colocamos o planeta, colocamos-nos também a nós próprios. Porquê? Porque esta é a nossa realidade. E ele, já não Emmanuel, mas agora Allan Kardec, o codificador, vai-nos dizer, vai concluir assim. Pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, como já falamos, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica. Nós temos uma atmosfera que nos faz aproximar daqueles que se afinizam connosco e que nos faz rejeitar ou não gostar tanto de estar com outros. E às vezes nem o sabemos explicar, mas existe. A nossa casa também tem uma atmosfera fluídica própria. E para limparmos, para conseguirmos espiritualizarmos-nos e espiritualizar o espaço, também fazemos a limpeza espiritual da nossa casa através do Evangelho no lar. Ora, se existe esta atmosfera espiritual fluídica, o codificador vai-nos dizer que ela vai variar vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Então nós sabemos que é a nossa condição moral, a pedra de toque
que o Espiritismo nos vem falar, que é aquilo que nós mais devemos fazer, o nosso caminho mais importante é burilarmos quem somos, fazermos o aperfeiçoamento de nós próprios, aquilo que chamamos de reforma íntima, não é? Então nós agora vamos falar de alguns exemplos que vamos trazer até aqui. O primeiro é do livro Os Mensageiros. Nas palavras de Emmanuel, o livro Os Mensageiros é um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos trabalhadores do bem junto aos homens, portanto vieram até à Terra ajudar-nos a todos nós, e nós vamos encontrar nesta jornada André Luiz, Vicente e o benfeitor Aniceto. E o tema aqui é matéria mental. Então nós temos aqui uma imagem destes 3 espíritos que vieram ao encontro dos encarnados. André vai começar por relatar que as suas capacidades perceptivas estavam a aumentar relativamente ao que se passava antes, e já não via apenas homens, animais, casas, edifícios, não. Ele já reconhecia o peso considerável do ar, que se agarrava ao solo, estamos na Terra, e já tinha a impressão que estava numa zona mais elevada, num mar de oxigênio, e que a Terra, por cima, estava, então, como ele definia, com esta imagem, em águas turvas. Ou seja, a nossa psicosfera não é límpida, não é luminosa. Bom, então o benfeitor Aniceto vai fazer algumas explicações, e vai explicar, por exemplo, que há manchas na via pública e que essas manchas têm uma explicação. Dizia ele, são nuvens de bactérias variadas e elas flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio de afinidades. Ou seja, há também um conjunto de obstáculos que nós criamos em termos mentais. Vamos continuar a ouvir a explicação de Aniceto, que nos vai dizer, ou vai dizer neste caso para André Luiz e Vicente, observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Então voltamos a referir que se os nossos pensamentos forem elevados, nós vamos contribuir para uma atmosfera mais límpida, mais leve, mais próxima dos nossos benfeitores. Mas se nós tivermos, de facto, pensamentos ainda ou muito inferiores ou de grande angústia e tristeza, nós estamos, de facto, a criar uma matéria mental inferior e que vai criar, então, estes problemas quando os nossos benfeitores vêm à Terra. Mas a matéria mental, diz André Luiz, emitida pelo homem inferior, tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos, falava o médico de terrestre, não é? De que se originam as enfermidades corporais. Mas então a matéria mental também tem bactérias? A matéria mental também tem algo que semelhante àquilo que eu encontrava na Terra? É isso que ele está a perguntar. Peço desculpa, ok? Não podemos considerar somente, diz-lhe Aniceto, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita. Não, de todo.
mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Então, muitas das doenças, ou as doenças como nós as entendemos no corpo físico, elas não têm gênese no corpo físico, elas têm gênese no nosso perispírito e no nosso espírito, quando nós começarmos a dissecar a origem. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas, continua Aniceto, pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Então, se por um lado o corpo doente produz bactérias, por outro lado a mente enferma também produz aquilo que ele designa de larvas mentais. Então estamos a criar vida na Terra e estamos a criar vida mental. Continua dizendo, tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então, tanto somos assaltados pela bactéria física, como somos, de facto, também ameaçados pelo nosso desequilíbrio mental. Como veem, continua o benfeitor Aniceto, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. É evidente que Jesus sabia que nós não éramos capazes, sozinhos, de vigiar os nossos pensamentos. Ele sabia que pela dificuldade que ainda encerramos no coração, precisávamos de ter um caminho. E Ele deu-nos esse caminho através do Evangelho. E disse-nos qual era a chave. E a chave é a oração. É pela oração que nos fortalecemos e que seguimos e nos dirigimos em direção aos planos superiores. E vai concluir Aniceto, este trecho do livro que trazemos aqui, somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, reparem bem, somente os homens de mentalidade positiva, que nós não temos, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. E há tantas influências que nós ainda temos no plano em que vivemos e num planeta de expiações e provas. Nós ainda temos e nós ainda somos objeto de assédio. E esse assédio é feito por mentes menos esclarecidas, muitas vezes ignorantes, não necessariamente apenas mentes ligadas ao mal. Porque exatamente vivemos num planeta onde o mal ainda prevalece, mas onde o bem também está presente para nos amparar sempre. Nós agora trazemos uma outra história do livro Entre a Terra e o Céu, que é uma história de desacertos. E desacertos porquê? Os desacertos que todos nós temos da vida. A vida, ao longo do nosso percurso, foi-nos trazendo histórias que foram menos felizes para todos nós. Esta, em concreto, é de Mário. Mário é um enfermeiro de profissão. Ele é chamado à casa de um casal que tinha o seu filho muito doente. A criança tinha difteria. A mãe do menino, no passado, tinha sido namorada de Mário, mas depois deixou Mário e casou com Amaro. Portanto, estamos a falar de alguém que tinha sido rejeitado. E ninguém gosta de ser rejeitado.
Então Mário é chamado para atender este pequenino em casa, no domicílio. Mário não sabe aonde vai, não sabe que vai à casa da sua ex-namorada, mas sabe que guarda um certo ressentimento dela, não é? E quando lá chega para atender o pequeno, ele descobre aonde se encontra. A partir do momento em que Mário chega à casa do casal, como qualquer ser humano, ele vai relembrar todo o passado. Ele vai relembrar o afeto que ele tinha tido por Zulmira, ele vai relembrar o abandono. E André Luiz vai descrever no livro esta luta mental que Mário tem dentro de si próprio. E vai vivê-la durante toda a noite, porque Mário vai ficar durante muito tempo na casa de Zulmira. Ora bom, quais são os sentimentos de Mário? Porque salvar-lhe o filho se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer? A pergunta criminosa trespassou-lhe o pensamento como um estilete de treva. E por aqui nós percebemos a mágoa, a raiva que Mário ainda tem dentro de si. Contudo, a lembrança do culto da oração no lar de Antonina voltava-lhe à cabeça. Então o que é que tinha acontecido horas antes? Horas antes, Mário tinha ido ajudar, enquanto enfermeiro, não é? Ele tinha ido ajudar uma família, e neste caso a família até tinha sido ajudada no hospital, e ele tinha simpatizado muito com a mãe de uma criança que tinha atendido. E tinha acompanhado esta família, a mãe e a criança, a casa. E em casa de Antonina, assim se chamava a senhora, ele tinha sido convidado a fazer o Evangelho no lar com a família. E ao participar do Evangelho no lar, a lição que tinha cabido naquela noite, naquele momento, tinha sido o perdão dos adversários, o perdão dos inimigos. Nem de propósito. Mário tinha dirigido os seus passos a seguir para a casa da sua ex-namorada. E estava agora nesta luta incessante. Ora bem, Mário logo a seguir recebe o que a sua consciência lhe vai ditar. Na nossa consciência está inscrita a lei de Deus. Na nossa consciência está inscrito o caminho que devemos seguir. E Mário já tinha sido envolvido pelos benfeitores para que pudesse ele próprio dar um passo diferente, criar vida de forma diferente, àquela que ele não teria criado se não tivesse participado daquele Evangelho no lar. E o que é que ele ouve dentro de si? Vale sempre mais o acordo pacífico. Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com o endurecimento espiritual. Jesus disse-nos que nós não deveríamos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E depois de fazer a pergunta mais tarde, era perdoar 7 vezes 7, mas cada ofensa. Nunca sabemos realmente, continua, até que ponto somos ofendidos ou ofensores.
vivemos com o esquecimento do passado, que sabemos nós sobre quem são os nossos devedores e perante os quais nós somos devedores também. E por último, o perdão é a vitória da luz. O perdão é aquilo que nos liberta das grilhetas, das algemas, se assim quisermos, do que nos une uns aos outros de forma negativa. É pelo perdão que vamos conduzir os nossos caminhos. E por isso, ele iria continuar então, falando que os retalhos da palestra edificante, daquela que ele rememorou, não é? Afiguravam-se-lhe rédeas intangíveis a lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. Ele tinha sido amparado pelo Evangelho no lar. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se-lhe na consciência em breve minuto, mas de pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se e continuava a sua luta interna entre os seus pensamentos menos dignos e aqueles que ele já estava a absorver, que ele já estava a aceitar dentro de si próprio. Ainda assim, continuava André Luís, falando-nos sobre Mário, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. Ele conseguiu perceber claramente tudo o que estava a passar-se consigo. Se viesse àquela casa na véspera, continua a pensar, teria exterminado o Petis sem piedade. Mas como a providência divina é misericordiosa com todos nós, como ela nos ampara e nos dá a prova quando nós somos capazes de a alcançar e nos ajuda a superar o obstáculo, o nosso Mário vai dizer que um dia antes ele recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Mas, naquela hora, depois desse caminho que ele fez através do Evangelho e da sua consciência, os princípios evangélicos de fraternidade e de conciliação, como pensamentos intrusos, porque eram novos, e quando são novos são muito difíceis de nós os aceitarmos, atazanavam-lhe a consciência, vinham ao seu encontro para que ele desta vez aprendesse a perdoar. E reparamos que as mãos de Mário, diz-nos André Luís, expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. É que o pequenino estava muito doente e Mário emitia continuamente formas de pensamento muito infelizes. Bom, e conta-nos assim o que são essas formas de pensamento. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. E reparem que nós fazemos, muitas vezes, emitimos pensamentos menos felizes e não de forma consciente. Porque Mário estava numa luta íntima entre tudo aquilo que ele pensava antes e toda a sua experiência
com aquela família no Evangelho no lar e com os novos pensamentos a que André Luiz chamou pensamentos intrusos. Ernesto Bozano diz-nos então que os sentimentos de ódio formam pensamentos semelhantes a verdadeiros projéteis, como se fossem armas. Então, já de madrugada, Amaro, o pai da criança, vai pegar no menino ao colo. O menino estava profundamente doente e fez uma prece de um pai que se submete à vontade do Criador, à vontade inexorável, quando se entende que quando ele percebe que o filho está de partida. Nesse momento, Mário ainda estava na casa do casal. E Mário não era a mesma pessoa. Tocado nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte lhe estendera as suas grandes asas, Silva, e estamos a falar de Mário, não é? Experimentou violenta comoção a restringir-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada, que parecia nascer nos recessos dele mesmo, gritava-lhe na consciência: assassino, assassino. No entanto, ele não foi assassino. A criança estava protegida. Os pensamentos de Mário voltaram para si próprios e ele ficou com o quê? Ele ficou com o remorso. O remorso daquilo que pensou. O remorso de um autêntico assassino. Porque o menino estava protegido dos pensamentos dele. O que funcionou aqui foi a lei da ação e reação. Essa lei divina que nos atinge a todos, a cada um, como nos disse Jesus, segundo as suas obras. Então os espíritos podem ou não podem conhecer os nossos pensamentos e podem ou não podem ajudar-nos. O codificador no livro O Livro dos Espíritos vai-nos dizer na pergunta 457 que frequentemente conhecem o que desejaríeis esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Nós não podemos esconder-nos, não podemos esconder quem somos no plano espiritual. Podemos esconder-nos no nosso corpo, no plano físico, mas não no espiritual. E na linha A, o codificador pergunta de novo: dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de morta? E os benfeitores dizem-nos que sim, certamente. Quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente a vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. E foi exatamente por isto que Paulo nos disse que nós estamos envolvidos por uma multidão de testemunhas. E nós vamos então ver como eles conhecem os nossos pensamentos. Como é que eles sabem qual é a vida que nós queremos criar? E como é que eles nos ajudam, ou para o bem ou para o mal, a criarmos ou a continuarmos a criar a nossa vida? Vamos agora até ao livro Ação e Reação. Aqui André Luiz vai acompanhar Silas até uma fazenda. Uma fazenda aqui em Portugal é uma quinta. Ora bem, eles vão visitar Luís, que é um encarnado, que é obsidiado, pelos tios desencarnados, Leonel e Clarindo. Eram dois espíritos cruéis, mas eram acima de tudo dois espíritos pouco esclarecidos. Eles perseguiam o sobrinho com um propósito, um único propósito: prejudicar a sua existência. Quem era Luís? Luís era o filho herdeiro e tinha herdado a fortuna do seu pai, uma grande fortuna. Mas acontece que o seu pai tinha herdado todo o património porque tinha assassinado
os dois irmãos. Ao tirar-lhes a vida, esses irmãos que se sentiram espoliados da vida, antes de tudo, e do seu património, no mundo espiritual, eles mantiveram esses sentimentos de ódio e de desejo de vingança. E Silas, o benfeitor, vai encontrar então estes dois espíritos desencarnados na fazenda, na quinta, a utilizar todos os recursos que eles tinham disponíveis para prejudicar o sobrinho. E Leonel, o espírito desencarnado, um dos tios, ele vai explicar como é que um obsessor pode ter acesso à nossa mente, como é que ele pode ter acesso ao que nós pensamos, aos nossos desejos. Então ele vai nos ensinar o seguinte: sim, aprendemos na escola de vingadores, e o que é uma escola de vingadores no plano espiritual? É uma organização que é mantida por inteligências, grandes inteligências criminosas e que estão escondidas temporariamente em planos inferiores. Temporariamente porquê? Porque nós todos estamos sujeitos à evolução, sem exceção. Então, insistir no erro, insistir no ódio, é uma questão temporária, que uns vão percebendo cedo que devem abandonar, outros vão aprendendo mais tarde, através da dor, através da necessidade a seguir de mudança. Então vai-nos dizer que nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, portanto, todos temos desejos imediatistas comuns, que são o quê? A necessidade de beber água, a necessidade de passear, a necessidade de apanhar sol, uma necessidade que hoje fazemos menos, sair, a necessidade de comer, enfim, temos tantos desejos imediatistas comuns. Em qualquer fase da vida, para além destes, nós temos um desejo central, o tema básico dos interesses mais íntimos. E é este desejo central, o tema básico, que interessa ao obsessor. O que é que ele vai fazer com este desejo central, o tema básico? Ele vai continuar a dizer-nos que, além de pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Então, o que faz o obsessor? Ele observa-nos, porque nós estamos continuamente a criar a nossa vida, ele vê qual é o tipo de pensamentos que nós temos, deita fora tudo o que é desejo imediatista, isso não lhe interessa. Ele vai observar qual é o pensamento que emitimos com maior frequência. E quando ele sabe qual é o pensamento que nós vamos repetir com maior frequência, ele encontrou o desejo central. Pensamentos estes que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Nesta situação em concreto, o Luís, o sobrinho, também tinha um pensamento central. O seu espírito tinha uma grande vontade, um grande desejo. E o desejo era ser cada vez mais rico. Portanto, estamos aqui a falar de ser cada vez mais próspero. Estamos aqui a falar do desejo de ganhar cada vez mais dinheiro. Ora, o que é que eles fizeram? Continua-nos Leonel a dizer: desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa,
em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então nós podemos perguntar a nós próprios, eu perguntei a mim própria, qual é o teu pensamento central? Eu confesso-vos que eu não sei. Mas é importante que nós saibamos. Sabem qual é o vosso desejo central? Saberemos nós qual é o que é que nos move mais? Qual é o pensamento que emitimos com maior frequência? Pois é com esse pensamento que nós estamos a criar a vida. Então, nós já fomos à Lua, o homem já foi à Lua, o homem já explorou as profundezas da Terra, explora também as profundezas do oceano, mas ainda não conseguimos alcançar as profundezas do nosso ser. E esse é o nosso desafio. Qual é o nosso desejo central? O que é que nos move? Até onde já foi o nosso autoconhecimento? E o que temos que fazer para alcançar um autoconhecimento cada vez mais profundo? Nós temos uma personalidade, mas ela muda com a nossa existência. Mas a nossa essência não muda. E é a nossa essência que nós devemos procurar. Vamos então continuar, porque Leonel dá-nos uma grande lição sobre como nos alcançam os nossos obsessores. E ele continua dizendo-nos: assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maldicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então são estes sentimentos que nós vamos tendo no nosso coração, que vêm e vão ao cérebro, mas que nós pintamos no coração, que nos animam enquanto espíritos há milénios. Então, quando conhecermos o nosso desejo central, nós vamos conhecer quem nós somos. Já vestimos muitas roupagens, 10, 20, 30, 50 roupagens, mas ainda não descobrimos, afinal, quem somos, qual é o nosso desejo central. Continua então Leonel dizendo-nos: conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, porque o obsessor acha sem condição de fazer justiça pelas suas próprias mãos, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. Então, se for um triste, vai-se alimentar com tristezas. Se for alguém que é ganancioso, vai-se alimentar com mais intensidade a sua ganância. Se for alguém que é maldicente, vai-se alimentar a sua maldicência. E por aí vai. Nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então não pensemos que o obsessor criou estes pensamentos dentro de nós próprios. Não foram criados dentro de nós próprios. Eles estão dentro de nós próprios porque eles aproveitam-se dos nossos sentimentos para alimentar o que já lá está. Nós já lá temos a fogueira. A única coisa que eles fazem
é colocar umas achas, como nós dizemos aqui, umas achas na fogueira. No fundo, o que eles fazem é dar um bocadinho mais de combustível àquilo que nós já temos como dificuldade. E assim vamos criando a nossa vida. Com esse objetivo, continua, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que se adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos, por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejemos com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. É fácil depois. E Silas vai-nos dizer, concluindo, aqui o benfeitor Silas, cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. Sim, vivemos dentro da nossa psicosfera, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. E o inferno, e Lionel vai completar, é o reflexo de nós mesmos. Então temos a oportunidade de criar a vida, sim. Temos a oportunidade de caminhar na vida já sendo responsáveis por nós próprios, sim. Estamos também a cumprir e estamos também a passar por as provações necessárias ao desenvolvimento do nosso espírito, sim. Mas são as nossas criações mentais que vão definir o modo como nós atravessamos esta experiência, mais esta experiência que agora temos. Nós vamos terminar a nossa conversa desta tarde com uma lição do livro Fonte Viva. Jesus deixou-nos esta frase através de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, que nos diz: vinde nós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Emmanuel escolheu esta frase apenas. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Mas Jesus antes vai nos dizer, então em Marcos, vinde nós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Por que é que Jesus chamou os apóstolos a repousarem? Será este um movimento físico, aquele a que Jesus nos chama? Jesus não nos chamou a um movimento físico e Emmanuel, em 1948, comentou este versículo de Jesus e nós vamos nos então deter na parte final desta lição. Jesus chamou-nos onde? Emmanuel vai nos dizer assim: é possível que não encontres o jardim exterior que facilita a meditação. O mundo traz-nos muitas lutas, traz-nos muitas dificuldades. Nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Então esta lição não nos fala de descanso físico. Todavia, continua Emmanuel, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Então, para aprendermos a criar vida, nós temos uma necessidade única de penetrarmos na nossa intimidade e de facilitarmos
a meditação dentro de nós próprios. Entrarmos no jardim interior, não o exterior, e facilitar essa meditação. Ele vai continuar dizendo-nos: há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Ele fala-nos dos sentimentos que nós geramos no coração, com que pintamos os pensamentos, e esses pensamentos voltam ao coração. E quando nós temos pensamentos que não conseguimos impedir, normalmente quando estamos em momentos de grande dor, significa que nós estamos sempre a pensar na mesma coisa. Ora bem, quando isso acontece, diz-nos ele, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Que fazer nesse momento? São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Como vamos ultrapassar esta circunstância? Em certas circunstâncias da experiência transitória podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma. Há momentos que temos que ir para dentro de nós. Nos caminhos da vida, nós temos que usar estas duas forças. A força da oração e a força da vigilância. E nesse momento, ele diz-nos para nos refugiarmos dentro da nossa alma. Porque somente aí, continua, encontrarás as verdadeiras noções de paz, da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Então o nosso mundo íntimo, com estas palavras de Emmanuel, está continuamente a ser convocado, sim, para sublimar o espírito, para criar vida, mas para criar vida que nos faça elevar um dia até aos planos superiores, para sermos capazes de caminhar no caminho que Cristo nos mostrou, para irmos em direção à luz e que possamos, de facto, aprender todos a pensar melhor para criar melhor. É com estas palavras que nós nos despedimos e nós vamos então dar continuidade à nossa tarefa com a prece final. Desejamos a todos um bom fim de semana, continuação de um bom sábado e que Jesus nos abençoe a todos. E vamos então dirigir os nossos pensamentos e os nossos corações até à figura amorosa do nosso Mestre e Senhor Jesus. Vamos agradecer a bênção do conhecimento que nos deixou através do Evangelho, do conhecimento com que fomos brindados através das mensagens dos Espíritos superiores e com a bondade divina que derrama sobre nós
as bênçãos que necessitamos para seguirmos os nossos caminhos, para fortalecermos o nosso coração e para aceitarmos as propostas novas de caminhos iluminados para um dia vos encontrarmos, Mestre amado. E somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas nesta hora sobre todos nós. E vos rogamos, Mestre, por esta casa que nos acolhe a todos, física e espiritualmente, por estas bênçãos que recebemos, pela oportunidade, Senhor, de podermos encontrar-nos nesta reencarnação, pela oportunidade de testemunho de novas mudanças nos nossos corações. Ajudai-nos a seguir-vos, ajudai-nos a refazer-nos, Senhor, ajudai-nos na nossa reforma íntima e que possamos ser todos, Mestre, abençoados nos dois planos da vida, hoje, agora e para todo o sempre, e que assim seja. Estão encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde.